Graça e paz, meu irmão e minha irmã, vamos para nossa 19ª devocional desses dias de jejum, propósito e oração. E hoje eu quero falar com você sobre o tema A Carreira que nos está proposta. Eu quero utilizar com você o que está escrito em Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da agonia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meu irmão e minha irmã, esse livro de Hebreus, ele foi escrito para os judeus que haviam se convertido e agora estavam pensando em voltar para o judaísmo. Estavam pensando em voltar para o judaísmo por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. O autor, ele vai falar ali sobre a grandeza de Cristo, como que ele é maior do que os anjos, como que ele é maior do que Moisés, como o seu sacerdócio é maior que o dos levitas, e como sumo sacerdote, Cristo, ele é superior a Arão. O texto que lemos, o interessante é que ele começa com um portanto. Entende-se que ele está ligado ao texto dos chamados heróis da fé. Depois de falar da fé que eles tiveram, o autor fala da vida. O autor vai contar sobre a vida deles e como está sendo uma carreira. Você já pensou que a nossa vida, que a nossa caminhada cristã pode ser comparada como uma carreira? Vamos pensar nisso um pouco? Primeiro, a gente precisa olhar para esse texto e pensar que existe uma carreira proposta para nós. Há uma carreira proposta para nós. Os irmãos do Antigo Testamento correram uma carreira de fé. Nós também devemos fazer o mesmo que eles fizeram. Uma das motivações que o texto coloca é aquilo que os irmãos fizeram, os seus testemunhos. Seus atos foram testemunhas de perseverança e confiança no Senhor, apesar de todas as lutas e conflitos que tiveram. Paulo usou uma linguagem semelhante quando escreveu para a igreja de Corinto e também quando ele foi escrever para Timóteo. Olha, 1 Corinto 9, primeira carta de Paulo a Corinto, no capítulo de número 9, a partir do verso 24, vai dizer assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E além dele escrever também para essa igreja, ele também vai falar sobre o mesmo assunto para Timóteo. Na segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do verso 6, vai dizer assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meu irmão e minha irmã, a gente olhando para isso, a gente vai notar que a carreira proposta é para aqueles que já foram salvos. A carreira proposta não se trata aqui de obter uma salvação, é para quem já foi salvo. Trata-se de receber a recompensa, o galardão. Coroa, meu irmão e minha irmã, tem a ver com o reino. O segundo ponto que eu observo nesse texto é como correr. E como correr? Desembaraçado. O texto fala que temos que nos desembaraçar de duas coisas. Primeiro, do pecado. O pecado, ele desqualifica para a corrida, pois ele quebra as regras, enfraquece-nos. Olha só, a inveja, orgulho, impureza de coração, mentira, gênio forte, desejos incontroláveis têm que ser tratados, visto que estamos mortos para o pecado. Meu irmão, não podemos reter pecado, devemos promover e fazer a restituição. Moisés, ele preferiu ser maltratado. Você vai ver lá em Hebreus 11:25. Prazeres transitórios do pecado. Inicialmente, o pecado muitas vezes proporciona prazer, e prazer que é o alimento da carne. Muitas vezes seremos perseguidos ao abandonar o pecado. A segunda coisa que fala, que a gente precisa desembaraçar, é o peso. Peso não é pecado, nem necessariamente uma coisa má. A ideia de pecado é como correr com uma mochila pesada ou com um saco nas costas. Sabe, existiu um homem que preparou um dicionário de palavras no hebraico e resolveu destruí-lo. Sabe por quê? Porque apesar de ser uma bênção, havia custado uma frieza em seu coração. Uma outra coisa que a gente pode observar é o fracasso de Ló. Ele era justo, mas foi extremamente mundano. O fim da sua vida foi terrível. No texto da parábola do semeador, Jesus ele afirma: cuidados sobre este mundo. Lá Jesus vai afirmar cuidados desse mundo, fascinação das riquezas, ambições que sufocam a palavra. O terceiro ponto que eu quero ver com você sobre esse texto, que a gente precisa saber, é como correr então essa carreira. Sabe como? Com perseverança. O prêmio não é concedido no início, e sim no fim dessa corrida. O fato de se começar bem não significa que irá acabar bem. Quantas vezes nós já falamos ou já até ouvimos, conversando com alguém, não, mas lá no começo eu era assim, eu jejuava, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, sabe, irmão? O texto ele vai falar como a gente deve correr, e é com perseverança. Não se trata de você começar bem, não se trata, porque começar bem não significa que irá acabar bem. Devemos lembrar, falando sobre isso, de Salomão. Salomão começou bem demais, meu irmão, recebendo sabedoria de Deus, e depois glórias, e depois riquezas. Entretanto, o seu fim foi muito triste. Teve 1000 mulheres e acabou trazendo o culto a deuses estranhos para o meio, e no meio de Israel. Se houve uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir, essa pessoa, ela foi Paulo. Paulo ele foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, passou fome, frio, sofreu um naufrágio.
Entretanto, ele não escreveu isso à toa, porque ele perseverou até o fim. Agora, algo muito importante também é você também prestar atenção que, apesar de eu dividir como ponto 4 aqui, nós vamos continuar no como correr, mas um quarto ponto nesse texto. O como correr primeiro com perseverança e agora como correr olhando para Jesus. Na nossa corrida, devemos olhar só para Jesus e olhar firmemente para Jesus, só para Ele, sem desviar, pois Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Não é isso que o texto que nós lemos diz? Cristo, Ele é tudo. Ele é tudo em nós, Ele é tudo para nós. Não podemos olhar para as circunstâncias. Por exemplo, hoje está fazendo frio, aí amanhã está fazendo calor. A gente não deve olhar olhando só as circunstâncias à nossa volta. Nós temos que ficar independentes das condições pessoais. A gente tem que ficar e ser totalmente independente. Se o dia foi bom, se o dia foi mal, a gente deve correr e correr sempre olhando para Jesus. A gente deve seguir a nossa vida e seguir olhando para Jesus. E o quinto e último ponto que eu quero partilhar contigo é como Jesus correu. Jesus, ele tinha o prazer de obedecer a Deus. Ele afirmou isso várias vezes, mas Jesus também olhou para a recompensa. Não é errado. Não é errado. O texto diz, mesmo sofrendo forte oposição, Jesus não desistiu. Paulo também pensava assim. Paulo, ele afirmou em Filipenses 3, 14 e 15, ele afirmou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero concluir aqui com você, meu irmão e minha irmã. Há uma carreira proposta para nós. Não é a que nós queremos, mas sim a que Deus preparou para nós. Deus tem um propósito para nós. Ele deseja que esse propósito se cumpra diante dele e se cumpra para nós. E diante disso, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar algo. Não desanime. Olhe para Jesus e receba a sua coroa. Deus te abençoe e fique firme no propósito.